Vamos entrar na palavra? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler um pedacinho só desse versículo que é onde eu preciso. Na verdade, durante o dia eu preguei outra coisa, mas aí à noite agora eu vou falar de outra situação aqui, amém? Para te ajudar também. Glória a Deus. Ali diz, aí disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. E o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Mas ele fala primeiro, e sujeitai-a e dominai. E você vê que durante algumas vezes ele repete isso, que é para nós termos domínios. E o interessante é assim, por que alguém bate um carro? Ele perdeu o quê? O domínio, o controle, não foi? Não é verdade? Por que alguém erra em alguma coisa? Você perdeu o controle, você perdeu o domínio daquilo ali. E aquilo ali de alguma forma saiu do seu controle. Amém? E às vezes nós somos levados, você é levado, mesmo que você não queira. Às vezes você é levado a situações que você não queria. Por exemplo, Pedro, ele se encontrou numa posição, ele disse quando ele estava no meio do mar, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Quando Pedro ele olha, ele se encontra no meio de um mar, não é? Andando sobre alguma coisa que ele não poderia andar, não é? Sobre as águas. E a Bíblia diz que nessa hora ele começa a afundar, ele começa a descer. Ou seja, você vê que Pedro, ao perceber a situação à volta dele, a tomar consciência do que ele estava fazendo, talvez ele se moveu numa hora de empolgação e ele fala, me mande ter com o Senhor, e ele desce, ele vai indo, não é? Porque o Senhor disse, vem. De repente ele observa o vento forte, eu não sei se ele olha para a onda, se ele olha para as árvores se movendo ali, e ele se dá conta naquela hora que ele estava realmente sobre a água. E é naquela hora a Bíblia diz que ele começa a ir para o fundo, e ele clama, Senhor, salva-me. Pedro naquela hora ele estava como? Paralisado. Amém, igreja? Mas poderia citar outras situações, o rei Saul estava tão empolgado, e ele estava indo bem, ele comandava tudo, e um certo dia, no meio de uma batalha que parecia ser simples, sai um homem com a estatura muito maior do que os homens de Israel, e esse homem se destacava, porque diz que da cintura para cima ele era maior do que qualquer outro homem. Então você imagina um homem que da cintura para cima ele é maior do que qualquer outro, não é? É uma visão complicada. E ele de repente desafia o rei, me dá um homem para me enfrentar, e aquele que vencer se torna servo do outro. Ou seja, toda uma nação viraria escravo daquela qual o homem perdesse a batalha. Ele se viu no meio de uma guerra e ele foi paralisado por aquilo que ele viu. Davi agia diferente, Davi não se deixava levar pelo cenário que ele via. Davi ele chega no lugar e estão oferecendo para aquele homem para casar com a filha do rei, estavam oferecendo que ele ia pagar mais impostos, e Davi olha e ouve aquilo ali, Davi nem deu conta se do tamanho daquele homem, se era um gigante, se ele era pequeno, como que ele era, se ele era herói de guerra, se ele era guerreiro desde a infância. Davi olha e vê uma chance, uma oportunidade, ou seja, Davi estava no controle. Davi não foi controlado por aquilo que ele estava lidando. É verdade ou não é? Davi sabia o que ele queria, Davi sabia onde ele queria chegar, e aquela situação não deixou desesperado como aconteceu com o rei Saul. Já o rei Saul não sabia o que fazer, entrou no desespero, procurava um homem que enfrentasse,
E de repente, para enfrentar um homem que era maior do que ele da cintura para cima, ele quase que pega um homem menor que ele da cintura para baixo. Não é verdade? Porque Davi era de baixa estatura. Você vê onde que chega o desespero de alguém, ao ponto de não tomar mais consciência do que ele está lidando, mas porque ele se deixava levar por aquela situação que ele estava enfrentando. E poderíamos passar aqui um bom tempo explicando aqui que você nunca pode perder o teu domínio, o seu controle. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, você precisa estar no controle daquilo ali. Aquilo lá precisa estar sobre o teu domínio. A sua vida tem que estar debaixo do seu domínio. Amém? Para que você saiba como fazer e o que fazer. E aí eu queria ler com você Ezequiel 37, uma passagem conhecida, tem louvor que fala dessa passagem, já pregamos isso aqui algumas vezes, e eu queria que você lesse comigo Ezequiel 37, versículo 1. Esse profeta, no meio da noite, Deus vai lá, desperta ele, acorda esse homem, não é? Não sei se ele ainda estava sonhando ou não, mas Deus o desperta, e leva esse homem a um cenário complicado. Ele é levado ao cemitério à meia-noite. Amém? Já foram ao cemitério à meia-noite? Nunca, ninguém foi aqui? Você já tem vontade de ir alguma vez? Não? A Rita diz que quer. Não quer. Amém? Outro dia eu estava orando ali dentro da igreja. Aí eu olho para fora ali no vidro e passa um vulto. E vai. Eu olho e volto a orar. Aí o vulto passa de novo. Aí eu falei, não é possível uma coisa dessa. Não é possível. O diabo está vindo brincar de madrugada comigo aqui. Não é? Você vê, o Satanás às vezes ele te provoca. Amém? Parou, pastor? Parou não. Aí eu levanto, abro a porta e vejo aquele coisa andando e venho aqui sentido da igreja. Pastor, isso acontece? Acontece. Demônio existe. Amém? Espírito existe, ele age contra a sua vida se você deixar. Se eu permitir, ele vai me paralisar. Ele vai querer me dominar. Só que onde que eu quero chegar com isso? Você não pode se deixar dominar por nenhuma situação. Eu que tenho que estar no controle de qualquer coisa. Amém? Se um demônio entra, se um espírito aparece, é eu que tenho que ter domínio sobre ele. Satanás está derrotado, irmão. Amém? Mas quantas vezes alguma pessoa não deixa a posição dela e permite que Satanás ele tome o controle de uma situação? E aqui aconteceu isso com esse homem. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio do quê? De ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam o que, igreja? Sequíssimos. Amém? O cenário que esse homem foi levado é um cemitério, um lugar que era desaguado ali, ossos. Eu não sei se aquele lá era um cemitério próprio para pessoas mortas, baixas em guerra, que tinha baixas em guerra. Talvez fosse isso, não é? Eles desaguassem os soldados mortos ali. Mas eu sei que quando ele andou em volta deles, todos estavam sequíssimos. Ou seja, havia morte, estava paralisado. Você muitas vezes é levado a situações na sua vida onde você só vê morte, está paralisado. Amém? Tem situações na vida financeira de alguém que ela se encontra num ambiente que está paralisado. Ela não vê porta aberta. Ela não consegue enxergar um caminho para ela. Ela procura emprego, ela bate num lugar, mas parece que para ela as coisas não se movem. Você tenta mudar aquela situação, aquele quadro, mas não tem resultado. Você faz um tratamento, às vezes o tratamento não funciona. Não é verdade? É como se fosse você andando no meio daquele vale, aonde tudo estava seco, paralisado, estava ali praticamente sem movimento. E quando você se encontra numa situação como essa, é importante você observar a posição desse profeta. Porque Deus nunca te leva a algum lugar para que você se iguale àquele lugar. Mas se Deus te coloca em um lugar, é para aquilo que você leu lá atrás, para que você domine aquela situação. Diga graças a Deus. Esse profeta, ele não se deixou dominar
pelo cenário que ele estava vivendo. Ele não permitiu ser controlado por aquela situação. Ele não ficou paralisado porque o lugar que ele estava paralisado. Mas o que ele fez? Ele mudou aquele cenário. E é isso que você precisa aprender a fazer. Você está ali para que você possa mudar aquela situação. Ah, mas se veio uma doença, você não pode deixar que a doença te paralise, que a doença te domine. Mas você tem que dominar sobre ela. Você precisa reagir a essa situação. E como que eu vou reagir a essa situação? Se Deus me permitiu estar numa posição, a Bíblia diz que Ele já me deu o escape, a solução, a saída. E como que eu vou sair de uma situação como essa? Esse profeta começou a determinar. O Pedro, ele clamou ao Senhor e foi salvo. Eu não sei o que você tem que fazer, mas você tem que estar no controle daquela situação. É você que tem que reagir sobre aquele lugar. Tem gente que ela reclama muitas vezes do trabalho dela, não tem futuro. O futuro é você que vai fazer. Pastor, não sei o que vai ser da minha vida. É você que vai ter que determinar a tua vida. Não é se conformar com aquilo ali. E às vezes nós estamos conformados. Às vezes você olha para um casamento, está destruído, você está conformado. Você olha para o teu filho, ele está no vício das drogas, você está conformado com aquilo ali. A pessoa diz, não tem jeito para mudar essa situação. Tem jeito para mudar essa situação. Desde que você não se veja controlado por aquilo ali. Amém? E algumas pessoas estão. Tem gente que porque ela passa por uma luta, ela fica ali depressiva, não é? Ela fica desanimada, você fala com ela, ela não sei mais, não sei o que vai ser. Ué, mas como que você não sabe o que vai ser? Qual que é o teu projeto? Qual que é o desejo que você tem no teu coração? Qual é o sonho que você tem? Eu fico olhando a história do próprio José. O José, ele sabia que Deus colocou ele para dominar. 2 sonhos dizia para ele que os molhos todos ali se curvavam diante dele. Então ele sabia que ele estava para ser cabeça. Foi colocado no meio de uma prisão como um criminoso. O que José virou lá dentro? O que ele se tornou dentro da prisão, igreja? O preso tinha a chave da cadeia na mão dele. Você vê que situação? Isso é quando você não se permite dominar pela situação. Qual que é o pior lugar que ele podia estar na vida dele? Na prisão. Mas dentro da prisão ele não deixou de exercer a posição dele de cabeça. Amém? Dentro daquela prisão, ele foi cabeça lá dentro. Você pode ser cabeça onde você estiver. Você pode ter domínio onde você estiver. Ele não permitiu que a prisão estivesse dentro dele. Ele estava realmente naquele lugar. Mas aquilo não estava dentro dele, aquilo não paralisou ele. O profeta não foi paralisado pelo cenário que ele estava andando. Estava seco, paralisado, não tinha vida, não tinha movimento, não tinha nada naquele lugar. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia qual que era a função dele, a capacidade dele. Você precisa saber por que Deus te chamou. Amém? Você precisa saber onde você quer chegar. Se você não souber disso, as pessoas vão te levar onde elas quiserem. As pessoas vão te empurrar onde elas desejarem te empurrar. E muitas vezes vão te colocar numa posição que você não vai ter o que fazer. Só que aí que está, o que está dentro de você? O que você realmente tem como objetivo? O próprio Deus pergunta para ele, olha lá na sequência, versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. Olha a resposta dele, é clássica. Deus sabe de tudo exatamente, amém? Deus pode tudo. Só que não depende só de Deus, depende da tua posição. O próprio Deus mostra isso. Filho do homem, pode? Pode. Não pode, pastor? Comigo não pode. Então eu volto para aquilo que aconteceu com Jesus. Não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Amém? Jesus fez o quê? Se levantou e se retirou. Porque essas pessoas não queriam. Amém? Jesus não ficou paralisado naquele lugar também lamentando. Puxa, eles não me respeitam aqui como profeta. Eu não tenho honra nesse lugar. Não me querem aqui, eu vou para onde? Eu vou para ali. Me chutaram aqui, eu vou bater em outro lugar. Concorda comigo? Só que tem gente que paralisa. Ah, então não sei mais o que vai ser da minha vida. Espera um pouquinho. Deus disse o que para ele? Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ou seja,
qual é o cenário que você está hoje? O que apareceu na tua vida? É um exame? Pastor, me disseram que tem alguma coisa. Eu fico olhando, as pessoas descobrem que tem câncer. No outro dia ela já começa a ficar mal, definhar, emagrecer, perder a vontade de viver. Mas antes dela saber, ela estava bem. Aonde que está o problema? Exatamente com a pessoa, que ela se deixe paralisar por aquele cenário que ela está vivendo. É verdade ou não é? Você vê, depois, antes de existir a depressão, tudo bem, não estou dizendo que a depressão não seja nada, não vai entender errado. Mas antes da pessoa saber que ela tem depressão, ela reage. Quando ela descobre para ela dar o diagnóstico, aí ela se entrega, aí ela vira, agora eu sou depressiva. Espera um pouquinho, você vai se deixar dominar por isso? Você vai se permitir ser levado por esse cenário? Você vai se permitir ser paralisado por isso? Ah, mas diz que é assim, é complicado, é grave. Tudo bem, é grave, é. Mas Deus está me dizendo, profetiza, amém? Chama a existência, invoca o poder de Deus. Davi, ao chegar naquele arraial, e ele vê um homem ali desafiando Israel, ele vê a oportunidade, ele fala, o que vão dar para aquele que vencer esse homem? Davi nem se tomou conta, nem se deu conta do tamanho do adversário dele. Mas por que ele não deu conta disso? Deixa eu mostrar um versículo para você. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Não, 2:12, perdão, inverte. Amém? Ou é o contrário? Não, é 1:12. Pastor também esquece, irmão, tá vendo? Olhando, é isso aí mesmo. 12:2. Amém? Pastor também esquece. Outro dia eu falei aqui, eu falei números, né? 13:2, não era números, era Neemias. Depois coloca até o versículo para mim ali. Aí eu falei aqui de números, de onde que saiu números? Não sei, tem hora que o diabo parece que tenta oprimir, não é verdade? Eu não tenho nem mais idade para falar que estou nervoso aqui em cima, esqueci, não é? Mas vai passando o tempo, você fala que não, né? A cabeça vai mudando um pouquinho. Acharam, hein? Olha aqui para mim então. O que está escrito lá, igreja? Olhando para quem? Para onde? Quando você olha para Jesus, pastor, o que eu vejo em Jesus? Quando você olha para mim aqui. Quando você olha para Jesus, o que você lembra? Olhando para Jesus metaforicamente, tá bom? Não estou falando fisicamente. Quando você olha para um cenário Cristo, o que vem na tua cabeça? Morreu por você no Calvário, não é verdade? Destronou Satanás, fez do diabo derrotado, te transportou, não é, para uma posição de autoridade. Amém, igreja? Venceu a morte, ou seja, quando você olha para Jesus, você vê o que? Vida. Amém? Não é assim? Quando ele chegou no túmulo de Lázaro, falaram para Jesus, já cheira mal, que é de 4 dias. O que Jesus falou para ela? Ah, então tampa logo essa pedra, né, irmãos? Antes que o mau cheiro venha para fora, foi isso que ele falou? Não. Ele sentou na mesinha e falou, então vamos chorar, daqui 3 dias vamos fazer como é o culto de 7º dia que fala, né? Não sei o nome daquilo, como é que é o nome? Tem o nome que eles dão, né? Não fez isso. O que ele disse? Lázaro, sai para fora. Irmão, a posição que Deus falou para aquele profeta é a mesma que ele fala para nós. Se eu olhar para Jesus, eu vou fazer exatamente isso. Eu não vou deixar o cenário me dominar, mas eu vou colocar ali, amém? A autoridade que Deus me deu sobre aquela situação. E o Lázaro saiu para fora, amém? Aí Jesus fala para eles, desligai-o e deixai-o ir. Ele saiu todo enfaixado, com vestes de morto. Jesus mandou tirar isso daí das pessoas. É o que você tem que fazer. Você está no cenário, não fique. Deus te deu vida, não fique coberto de vestes de morte. Amém? Mas se reveste com vida de Deus. Diga graças a Deus. Pastor, e quando eu tiro os olhos de Jesus, como eu falei no começo, vem ali o medo, a tempestade, vem aquela fúria do mar, e Pedro começou a afundar. Está entendendo? No barco eles viam morte. Dizia, Senhor, desperta, não se importa que nós morramos aqui? E quando Jesus se levantou, ele foi lá, repreendeu o mar, mandou o vento se aquietar, eles viram bonança naquele lugar. Então meus olhos têm que estar voltados o tempo todo para quem? Para Jesus, é o que Davi fazia. Davi olhava para Deus,
Então Davi não via o tamanho do adversário dele. Davi via o tamanho do Deus que ele possuía. Amém? O Saul via o tamanho do gigante. Onde nós vamos achar um homem com coragem para enfrentar esse gigante? Davi dizia, não desfaleça o coração de ninguém, o teu servo irá e pelejará por vós. Ou seja, Davi estava se voluntariando, porque ele sabia que aquela situação não dominava ele. Era ele que dominava aquela situação. Uma prova disso, sabe o que Davi falou? Eu gosto dessa passagem porque fala que Davi perguntou, quem é esse incircunciso? A primeira coisa que Davi percebeu naquele gigante era o que ele não era circuncidado. Ele não tinha parte com Deus, ou seja, está ganha essa batalha. Era o que ele estava dizendo. Não estou enfrentando alguém de Deus, ele estava dizendo, estou enfrentando alguém que não pertence a Deus, ou seja, a vitória já é minha. Assim tem que ser na tua vida também. Diga graças a Deus. Volta lá em Ezequiel, capítulo 37, o versículo 7, tá bom? E então profetizei como se me deu ordem. E houve o que, igreja? Um ruído enquanto eu... E eis que se fez um rebuliço e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Pode parar por aqui, tá bom. Assim que ele profetizou, ele trouxe uma movimentação para aquele lugar. Quando você chamar a existência, o poder de Deus, as coisas vão movimentar-se à sua volta. Diga graças a Deus. Amém? Minha palavra encerra por aqui, tá bom?